Olá, pessoas! O tema do Soletrando de hoje será perícia médica e esquizofrenia, ou seja, como as pessoas acometidas dessa doença crônica e incapacitante devem fazer para pedir no INSS o respectivo benefício previdenciário, que é o de natureza temporária, o conhecido auxílio-doença, como o benefício de natureza permanente, que é a chamada aposentadoria por invalidez. De início, vamos ver algumas características dessa enfermidade que acomete o indivíduo, geralmente na adolescência ou no início da fase adulta, sendo raro acontecer o nascimento de esquizofrenia em idade inferior a 10 anos ou acima de 50 anos. A esquizofrenia é caracterizada por ideias distorcidas da realidade, algo como se a pessoa vivesse num universo paralelo, numa realidade partida. De início, ela até pensa, sente que tem algo de errado com ela. No entanto, à medida que o tempo percorre, o tempo passa, ela vai perdendo essa sintonia com a realidade e mergulha no mundo autônomo, onde vive em ideias de delírio e perseguição, ouvindo vozes, acreditando que está sendo vigiado, que os indivíduos querem destruí-lo. As ideias se tornam desconexas e confusas, adquirindo o enfermo, com o passar do tempo, uma rigidez afetiva, de modo que pouco dá atenção para a perda de um ente querido, aquilo não lhe diz respeito, aquilo não é capaz de comover de maneira alguma, tem diminuição da concentração, da motivação, tem agitação psicomotora, sendo ainda importante falar que essa doença tem fases agudas intercaladas com fases mais leves, com menor manifestação dos sintomas, sendo que o tratamento é exigido pela vida inteira, sendo composto de medicamentos, de terapia comportamental cognitiva e cuidados especializados. Essa moléstia prejudica o desempenho da pessoa no trabalho, quer de maneira temporária ou quando a enfermidade piora, tende a acometer o doente em caráter permanente. Mas mesmo com todo esse quadro problemático advindo dessa triste moléstia, registram-se dificuldades muitas vezes de conseguir aprovação de pedido de benefício da Previdência Social junto às perícias médicas, principalmente porque muitas vezes os pedidos são fundamentados em laudos ou relatórios médicos pouco circunstanciados ou pouco descritivos da realidade vivida pelo indivíduo. É ilustrativo, por exemplo, o caso de uma senhora da cidade de Sumaré, em São Paulo, que mesmo tomando 21 comprimidos diários para controlar a agitação e a agressividade, teve a dilatação do benefício do auxílio-doença indeferido pelo excomungado do perito, sob a alegação de que ela deveria ter sabido dizer o seu próprio nome. Então, o motivo da negação do auxílio-doença foi, pasmem, acreditem, não existe, segundo o perito, patologia em que o doente não sabe dizer o seu próprio nome. E isso porque a senhora, no momento da entrevista, não soube dizer para a cavalgadura do perito como ela se chamava. Geralmente, o segurado pode pedir o benefício por estar acometido de esquizofrenia após o 15º dia de afastamento do trabalho, já que os primeiros 15 dias são sustentados, são pagos pela empresa, e a partir do 16º dia incide o possível direito de benefício por incapacidade temporária, ou seja, do auxílio-doença. Sendo que, no caso de esquizofrenia, por ser uma doença qualificada dentro do grupo da chamada alienação mental, de acordo com a portaria interministerial MPAS-MS 2998 de 2001, existe para a esquizofrenia, como para a alienação mental, a dispensa da obrigatoriedade de recolhimento de 12 contribuições para o INSS antes do início da incapacidade. Nesse sentido, é o entendimento da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento de 7 de abril de 2021. Para protocolar o pedido de auxílio-doença, o interessado deve procurar acessar o site Meu INSS ou a Central de Serviço 135 e agendar a perícia médica, sendo necessário a posse de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido, com rubrica e carimbo do médico que o assinou, respectivo CRM e também o Código de Identificação de Doença, o chamado CID. Lembrando que a perícia é uma etapa importante para e praticamente fundamental
para a obtenção do afastamento do trabalho. Sendo assim, deve ser nele bastante marcada e identificada a incapacidade da pessoa, o tempo previsto de afastamento do trabalho, de modo que seja fornecida ao perito uma radiografia da situação, de modo que não paire dúvidas. Portanto, nesse laudo deve estar colocada de maneira bem descritiva a incapacidade do trabalhador para a atividade, data do início da doença, medicamentos utilizados como antipsicóticos e neuropiléticos, dizer se o paciente faz uso de terapia comportamental específica, descrição dos efeitos colaterais dos medicamentos ingeridos e como esses medicamentos e esses efeitos podem afetar o trabalho, e a depender da situação do segurado, no caso de doença mental, é recomendado que seja preenchido um formulário solicitando um acompanhamento pessoal do doente no momento da perícia, no interior da sala do perito, para ficar provado ou ficar caracterizado a incapacidade do segurado para os atos da vida comum, incluindo o próprio ato de perícia médica, sendo esse já um indício favorável à reivindicação do benefício. É importante apresentar a documentação o mais esclarecedora possível para que a perícia não se veja na obrigação de pedir diligências complementares e assim atrasar a análise do benefício, posto que, de acordo com o acordo celebrado entre o INSS e o Ministério Público Federal, dentro do tema 1066 do Supremo Tribunal Federal, o auxílio-doença deve ser analisado no prazo improrrogável de 45 dias, sendo que este prazo ele é contado a partir da data do término da fase instrutória do processo. E o que é essa fase instrutória do processo? É justamente o momento em que a documentação hábil para dar prosseguimento ao pedido se encontra plenamente satisfeita de acordo com as exigências da Previdência Social. E aí, caso a autarquia não dê resposta no referido prazo de 45 dias, o INSS é obrigado, no prazo de 10 dias, a analisar o pedido finalmente através da Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos. Em havendo desrespeito desse prazo, cabe então entrar em juízo com mandado de segurança, defendendo o direito líquido e certo do segurado ter o seu pedido analisado pela autarquia. Dentro do prazo, lembrando que no caso desse mandado é necessário que a pessoa prove que entrou administrativamente com o respectivo pedido no INSS. Ou seja, não pode-se entrar diretamente na Justiça de acordo com o decidido no tema 350 do STF. A pessoa com esquizofrenia pode receber a chamada aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente quando prova que a doença se tornou uma incapacidade irreversível e que não se consegue recolocar no mercado de trabalho em atividade alguma. E aí, mais do que nunca, é importante a rigidez, a qualificação, o detalhamento do relatório médico particular que irá embasar o pedido de aposentadoria, porque o perito não é médico especializado. E aí se trata de caso especificamente de trato da psiquiatria. Daí que os detalhes devem permitir concluir que esse transtorno compulsivo obsessivo é plena e totalmente incapacitante, sendo até conveniente, se for o caso, anexar filmes, anexar fotografias mostrando os atos bizarros de esquizofrenia cometidos pela pessoa e que possam servir de reforço para o parecer final da perícia médica. Também, e principalmente no caso da aposentadoria por invalidez, é extremamente válido peticionar previamente pela presença de um acompanhante no momento da perícia, pelos mesmos motivos que foram falados aqui em relação ao auxílio-doença. Ou seja, ao comprovar que o indivíduo não é capaz de levar sozinho os dados da vida civil, está se querendo deixar claro para a perícia que o segurado não pode viver sem o amparo, sem o cuidado, sem a proteção de uma pessoa que o acompanhe, de uma pessoa que o siga, de uma pessoa que o proteja, enfim, de toda a dureza dessa caminhada. Também no caso da aposentadoria, se for possível, devem ser levadas provas testemunhais, por exemplo, de comportamento estranho, de comportamento bizarro, de comportamento agressivo do enfermo
em local de trabalho, ou seja, testemunhas de trabalho, bem como possível informação sobre internação prévia em clínica especializada, tentativa de suicídio, tudo laudado por um psiquiatra, porque, a bem da verdade, os peritos da Previdência, não generalizando, mas não estão nem aí para o estado especificamente de enfermidade do segurado. Muitos até tratam aquilo com indiferença, o que é uma coisa extremamente brutal, extremamente triste, mas que faz parte do contexto da burocracia, que é impessoal, madrasta e muitas vezes extremamente dura. Por isso é que há tantos acionamentos da Justiça Federal para reverter pareceres finais negativos de concessão de aposentadoria para portadores dos tipos de esquizofrenia. Nesse ponto também é bom falar que, especialmente no caso de aposentadoria por invalidez, que o médico deve deixar frisado o grau de severidade do acometimento da enfermidade pelo segurado, ou seja, o quão profundo a mesma já o atingiu. Então o laudo precisa descrever como a doença afetou a pessoa, na sua consciência, porque a partir de um certo ponto, o indivíduo não volta mais daquele pensamento partido, ele não vive mais a realidade fática, ele perde completa e profundamente o contato com a realidade. Daí que neste momento fica caracterizado a impossibilidade do indivíduo ser aproveitado em qualquer atividade, em qualquer trabalho. Situação em que cabe a aposentadoria por invalidez, já que a pessoa ela é incapaz de conviver em sociedade sem a ajuda de um terceiro. Portanto, que fique bem claro que apenas alegar, de modo simplificado, a existência da esquizofrenia ou fazer uma breve descrição do evento, sem entrar em detalhes, sem que sejam anexados prontuários médicos, desde o começo da enfermidade, para vir contando de modo cronológico toda a história do paciente, mostrando que a pessoa se submete a um tratamento sistemático e não apenas faz visitas periódicas ao psiquiatra. Enfim, neste caso, é importante deixar patenteado a impossibilidade de recuperação, a impossibilidade de reabilitação. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, dê uma moral para esse canal. Muito obrigado pela atenção. Tchau!